Bom, gente, então boa tarde para todo mundo. Hoje, quinta-feira, dia 18 de junho, né? Começando aqui a nossa atividade remota, dando continuidade aí, né, às nossas aulas da Frente 2 de Geografia, para a turma aí do terceiro ano do ensino médio, como também a turma do curso pré-vestibular aí do Colégio Objetivo Marília, né? Na aula de hoje, pessoal, dando continuidade, né, aos temas envolvidos aí nas propostas de regionalização do território brasileiro, tá? Nós vamos trabalhar a aula que aborda a temática da região centro-oeste, tá? Então vamos, na verdade, nós fizemos aí uma divisão da aula, né, onde vamos apresentar aqui alguns indicadores geográficos da região centro-oeste, trabalhar um pouco os aspectos da ocupação territorial, configuração territorial, aí depois entrando no aspecto físico, clima, relevo, vegetação e hidrografia, e por último, no aspecto econômico e geopolítico, né? Com ênfase aí a questão da ocupação agrícola, aos fluxos migratórios, e é óbvio, não dá para falar de centro-oeste sem abordarmos também a geopolítica que envolve a construção de Brasília, tá? Qualquer momento, abram o áudio, perguntem, Coxa, fala de novo, explica tal assunto, enfim, tá? Vamos trabalhar então aí. Bom, então quando nós falamos da região centro-oeste, nós estamos falando de uma região que ocupa aproximadamente, tá, 19% do território brasileiro. Apesar de ser uma região territorialmente muito grande, né, ela é composta apenas por 3 estados, além do Distrito Federal, certo? Quais são esses 3 estados? O estado de Goiás, o estado do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, que é onde fica a cidade de Brasília, capital do país, certo? É uma região, olha só, pessoal, muito pouco populosa e muito pouco povoada, né? Vamos relembrar esses dois conceitos? Quando nós estamos falando o termo populoso, nos referimos à quantidade total de habitantes, elevado, certo? Quando eu falo em povoado, eu estou falando da densidade demográfica de uma determinada região. No caso do Centro-Oeste, tá? Ela tem uma população na ordem de 16 milhões de habitantes, tá? Toda a região Centro-Oeste, 16 milhões de habitantes, certo? O que dá uma densidade demográfica de quase 12 habitantes por quilômetro quadrado. Em termos comparativos, tá? Só a região metropolitana de São Paulo tem mais gente, tá, do que toda a região centro-oeste. Em termos de densidade demográfica, a densidade média do Brasil é em torno de 30 habitantes por quilômetro quadrado, certo? No caso do Centro-Oeste, menos de 12 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto apresenta o IDH levemente acima aí da média brasileira, né? 0,753. Então, no primeiro momento, nós já podemos fazer aqui algumas outras informações, algumas outras inserções complementares. Em relação à sua população, que, além dela ser reduzida, tá, ela é muito mal distribuída. Onde que essa população está concentrada principalmente? Distrito Federal, certo? Em algumas cidades importantes do estado do Mato Grosso do Sul, como, por um exemplo, Campo Grande, região metropolitana e Dourados, certo? No caso do Mato Grosso, Cuiabá, região metropolitana e Rondonópolis, tá? Além do estado de Goiás em si, principalmente de Brasília para o sul, ou do Distrito Federal para o sul. Nas demais áreas, interior do Mato Grosso do Sul, interior do Mato Grosso e faixa norte de Goiás, nós vamos encontrar um grande vazio demográfico. Então, esta densidade, se fôssemos fazer uma análise setorial, regional, tá? Nós vamos encontrar, então, um número ainda bem menor do que este aí de 12 habitantes por
quilômetro quadrado, tá bom? Nesse caso, pessoal, vale a pena destacar que, apesar de toda a importância do agronegócio que a região centro-oeste tem, tá? A maior parte da população é residente de áreas urbanas. Daí vocês podem me perguntar assim, pô, poxa, mas isso não é contraditório? A economia está pautada no setor primário, agronegócio, e você vem me falar que a população está residente ou está situada principalmente em áreas urbanas? Não é nem um pouco contraditório. Por quê? Porque a atividade agrícola no Centro-Oeste, como nós vamos comentar mais no final da aula, ela é estruturada no modelo de agricultura comercial, em grande escala, em grande área, certo? Ou seja, predominância da grande propriedade rural, trabalho assalariado e um elevado nível de mecanização. Então, esta mecanização elevada é o que vai possibilitar o quê? Um cenário de alta produtividade com baixa demanda de mão de obra física, de mão de obra humana, tá? Então, aqui uma visualização, né, para trazer para vocês aqui os 4 componentes, né, que formam o Centro-Oeste, 3 estados, Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito Federal. Como eu falei para vocês, né, o acúmulo, a grande concentração populacional, Brasília, né, Distrito Federal, e essa parte sul aqui, o quadrante sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, principalmente Campo Grande, região metropolitana e Dourados, no caso de Cuiabá, região metropolitana e Rondonópolis. Toda esta faixa aqui, ó, norte do Mato Grosso, norte aqui, ó, norte e noroeste do Mato Grosso do Sul e esta faixa norte de Goiás são as regiões que apresentam menor densidade demográfica, certo? Em relação à ocupação territorial, nós podemos segmentar esse processo em várias etapas. Então, primeiro, desde do processo do início da colonização europeia na América do Sul e com o estabelecimento do Tratado de Tordesilhas, onde hoje é o que nós chamamos de Centro-Oeste, fazia parte, né, da chamada América Espanhola, certo? Por conta disso, a presença de jesuítas portugueses, né, ela praticamente não era existente, tá? Apenas a presença de jesuítas espanhóis, tá? Que se aventuravam aí, literalmente, né, nas fechadas matas da região, no intuito aí da realização da catequização da população nativa, no caso, os indígenas, tá? Somente no século XVII é que os bandeirantes partiram para as atuais áreas, né, num movimento chamado também aqui de Marcha para o Oeste ou interiorização da ocupação do território brasileiro, tá? E no caso desses bandeirantes, em busca de ouro e pedras preciosas, tá? Mas ainda não era um movimento sólido de colonização, de ocupação. Surgiram, sim, alguns povoados, gradativamente iam surgindo, né? Alguns núcleos urbanos, né? Mas foi só no século XVIII que efetivamente, né, uma ocupação econômica não pautada na exploração de pedras preciosas e ouro, mas uma exploração econômica com a introdução de uma atividade nova, no caso, a pecuária de corte, tá, começou a se estabelecer na região. E assim o povoamento humano não indígena, né, já que essa região ela era ocupada, mas não eram ocupadas tão somente por indígenas. Foi a partir desse movimento bandeirante que a ocupação humana não indígena começou a se consolidar no Centro-Oeste, certo? E os povoados foram surgindo e muitos deles são importantes cidades atuais, como é o caso, por um exemplo, de Corumbá,
como é o caso, por um exemplo, de Rondonópolis, tá? Bom, no século XIX, essa região ainda permanecia, né, pouco povoada. Se hoje ela é, imagina no século XIX, né? Mas no século XX, né, no alvorecer do século XX, é que a região centro-oeste efetivamente começou a ser integrada à dinâmica territorial, à dinâmica econômica do Brasil, né? E isso se deu a partir de um incremento de políticas públicas conduzidas pelo governo federal, certo? Que pautou-se na industrialização, na construção de estradas de ferro, certo? Como também no estímulo à abertura a novas áreas agrícolas, e é óbvio, a cerejinha do bolo de tudo isso, a construção de Brasília, né? Que daí vamos comentar mais adiante, né? Um dos marcos aí do governo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, certo? Bom, entrando aqui, pessoal, no que diz respeito à organização do quadro físico, trabalhando aqui o clima. Então, nós temos basicamente o predomínio de 3 tipos climáticos. Quais são eles? O clima equatorial, que vai compreender essa faixa norte do estado do Mato Grosso, certo? Quais são as características do clima equatorial mesmo, gente? Vocês viram isso já, hein? Lá na frente 1. Quais são as características do clima equatorial? Então, vamos lá. Temperaturas elevadas o ano todo, altos volumes pluviométricos, ou seja, chove muito, certo? E baixa amplitude térmica, certo? Depois, nós vamos ter, na maior parte da região centro-oeste, o predomínio do clima tropical típico ou tropical tradicional, certo? Que vai ser caracterizado por quais marcas? Ver o predomínio de temperaturas elevadas em quase boa parte do ano, certo? Entretanto, durante o verão, as chuvas são em grande volume e escassas no outono e no inverno, certo? Então, essas são as características do clima tropical tradicional, tá? E aqui, no caso, essa faixa sul do Mato Grosso do Sul, recebendo aqui uma certa influência do chamado clima subtropical, tá? Que, no caso, vai ser caracterizado por ter temperaturas, eu não vou dizer mais amenas, né? Eu vou dizer temperaturas menos elevadas, tá bom? Então, essas são as características do zoneamento climático do Centro-Oeste. E vejam vocês, pessoal, que isso vai ter uma influência muito grande na organização, tá, do quadro vegetacional. Olha só aqui, conforme segue. Deixa eu pôr aqui. Ó, vejam vocês. Aqui, no caso, vegetação, a parte do relevo, mas deixa eu falar já da vegetação um pouco antes. Aqui, ó. Então, nós vamos encontrar o quê? Que tipo de vegetação? Lembrando que aqui, pessoal, é apenas uma visualização do que era a vegetação original na região centro-oeste, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, nesta faixa de verde, tom verde, tá? Floresta equatorial, óbvio, fortemente influenciado pelo clima equatorial. Neste tom de azul, vegetação cerrado, certo? Cerrado. Depois, aqui neste tom rosa, nós vamos ter o complexo do Pantanal, ok? Complexo do Pantanal. Depois, nós vamos ter aqui áreas de campos. E nesta faixa laranja, acho que é laranja, mais ou menos, esse tom aqui, vermelho-laranja, uma floresta tropical mais densa. Alguma coisa semelhante a um misto de Mata Atlântica com Cerrado, que muitos chamam de Cerradão também, certo? Então, esta é a área original.
Entretanto, esta área original já está bastante desconfigurada por conta do quê? Das atividades ligadas à agropecuária, certo? Atividades estas que muito pouco se conectaram às demandas ambientais, às demandas ecológicas da região, tá? E por conta disso, a configuração original já não é tão mantida como outrora foi. Só a título de curiosidade, a área de cerrado, tá? Já perdeu cerca aí de 50% da sua cobertura original, tá? A mesma coisa acontece, tá? Em relação à floresta equatorial, nesta porção sul e sudoeste do Mato Grosso, certo? Como também nesta faixa norte do Mato Grosso, que faz parte da chamada Frente de Expansão Agrícola, tá? E uma área que vem sofrendo uma pressão muito grande também é a região do Pantanal, tá? Mas daqui a pouco eu comento com vocês mais sobre isso. Em relação ao relevo, olhem aqui, crianças. O que eu quero que vocês destaquem aí? Marquem aí no caderninho de vocês, ó. Marquem aí. Na região centro-oeste, predominam áreas de baixa e média altitude. Ok? Ou seja, pessoal, olha só, no caso aqui do centro-oeste, como nós podemos olhar aqui, ó, vai compreender o chamado Planalto Central, né, parte aí do Planalto Central brasileiro, né? Nós temos aqui o Planalto Meridional, Serra de Maracaju, mas no geral, gente, são altitudes baixas, tá? São altitudes baixas. Temos alguns chapadões, como aqui a do Pericis e a Chapada dos Guimarães, né? Nós temos aqui também a Serra de Maracaju, tá? Mas nada que possa ser dito que o Centro-Oeste se caracteriza por altitudes elevadas. Vale lembrar também, né, que este desenho, que esta topografia também vai ter uma forte influência na distribuição da hidrografia, como nós vamos ver aqui, ó. Olha só, em relação à hidrografia. Então, nós temos, ó, a vertente, certo? Que direciona os rios para a bacia amazônica, ok? As vertentes que direcionam os rios para a bacia do Tocantins-Araguaia, ok? E aqui as vertentes que vão fazer parte da chamada bacia platina, ou seja, os rios que desaguam no Rio Paraná e os rios que desaguam no Rio Paraguai, formando, neste caso aqui, tá, a bacia pantaneira, ou Pantanal, que compreende uma parte do Mato Grosso e uma parte majoritária dela, né, no Mato Grosso do Sul. O que eu quero destacar aí, pessoal, para vocês é o seguinte, anotem aí também. O Pantanal é a maior bacia alagável do mundo. É a maior bacia alagável do mundo, certo? Agora, a pergunta que eu faço a vocês, pessoal, é o seguinte, olha só, no caso, qual é a diferença de alagada para alagável? Muito simples. Alagada é que passa o ano inteiro com água, área inundada, tipo mata de igapó, certo? Alagável são as áreas que passam uma parte do ano, com água e uma parte do ano sem água. No caso aqui da bacia do Pantanal, certo?
o acúmulo de água e a consequente transbordamento e inundações dá-se em razão das chuvas que caem aqui? Não, senhores. Na verdade, o volume de chuva que cai no Pantanal é alguma coisa semelhante ao que acontece na nossa região, Assis, Marília, em torno de 1.200, 1.300 milímetros ano. E aí vocês podem perguntar assim, mas, coxa, por que que lá então inunda tudo e aqui não? Ah, aí nós temos que olhar para quem? Para o relevo. Ou seja, aqui é uma grande área plana. Aqui é uma grande área plana. Toda a chuva que cai nesta vertente aqui, olha o cursor. As águas drenam para cá. Então, esta região do Pantanal aqui, ela recebe uma quantidade de água, um volume de água muito grande de chuvas que acontecem muitas vezes longe dali, certo? E no caso dos rios pantaneiros, vamos destacar aqui o Rio Paraguai. Vocês também já viram isso em hidrografia, não em ciclo da água, em hidrografia, que é um outro assunto. Salvo meu engano, frente 1, tá? O que acontece? Os rios, eles são meândricos. O que são rios meândricos? São rios com muitas curvas. Então, a topografia plana e o percurso meândrico dos rios faz com que a velocidade de escoamento da água seja baixa. Esta velocidade sendo baixa, os rios eles acabam transbordando. E aí, criando as áreas de inundação ou as planícies alagáveis do Pantanal de Mato Grosso e principalmente de Mato Grosso do Sul. Crianças, um outro detalhe que pode cair em vestibular. A seguinte expressão: os rios do Pantanal estão entupindo. Calma aí. Estão entupindo? Sim, estão. Porque vejam vocês, esta região aqui, ao redor da bacia do Pantanal, é uma região de alto desenvolvimento agropecuário, certo? E o manejo inadequado do solo, associado ao desmatamento excessivo e processos erosivos, estão trazendo, olha só todos os argumentos, hein? Grandes quantidades de terra, certo? Para as partes mais baixas do relevo, no caso, o Pantanal. Então, muitos cursos d'água estão assoreando, daí o termo entupir, que eu usei com vocês, certo? E por conta disso, cursos d'água estão se alterando, o que vem causando também, tá, um impacto na biodiversidade, na dinâmica hidrográfica, na fauna, na flora local, tá? Vale lembrar também, aqui trazendo um pouquinho para a área de biogeografia, né, que o Pantanal foi classificado como patrimônio mundial da biosfera, certo? Já não é mais um patrimônio nacional, ele é um patrimônio mundial da biosfera, justamente por conta de todas as suas características, complexidades das relações que são desenvolvidas nesta região, tá? Coxa, então isso quer dizer que não pode ter exploração econômica no Pantanal? Não é que não pode, deve ter, mas deve ser o quê? Uma operação econômica ou operações econômicas que sejam compatíveis, que sejam condizentes, certo? Ao equilíbrio ecológico, certo? E nesse contexto, a pecuária pantaneira, ela é uma atividade que causa menos impacto do que, por exemplo, um cultivo de grãos, ou de cana, caso venha a ser introduzido no Pantanal, certo? O ecoturismo, né? A questão do turismo de pesca, desde que é óbvio, de uma forma responsável, de uma forma coerente, né? Enfim, dando continuidade aqui. Até aqui alguma dúvida? Tranquilos? Ô, professor, Oi? eu não entendi muito bem esse negócio dos rios alagando. Você pode explicar de novo? Opa, lógico, vamos lá.
o que acontece? Nesta região aqui, ó, tá vendo o cursor aqui? Sim. Tá vendo o cursor? Opa, deixa eu voltar aqui. É uma área, do ponto de vista altimétrico, mais alta, certo? Então, a água verte, ó, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, certo? Viu o movimento? Sim. Então, vamos dizer assim, ó, é dessa faixa meio rosa aqui para essa faixa azul aqui, tudo bem? Só que esta área em volta aqui é uma área ocupada por uma intensa atividade agropecuária. Então, uma região que muito pouco mantém das áreas de floresta nativa. Então, é uma região que já foi muito desmatada, é uma região que o solo é constantemente removido, certo? Ele é gradeado entre um plantio e outro, e tudo isso, no período das chuvas, vai causar o quê? Intenso processo erosivo. Ou seja, a terra daqui, ela é o quê? Retirada, certo? Aí o que nós temos que lembrar? Lei da gravidade. O que está no alto vai sempre onde? Para a parte mais alta, para a parte mais baixa, não é? Sendo o Pantanal a área mais baixa do entorno, o que acontece com essa terra aqui? Ela vai sendo acumulada, transportada pelo leito dos rios e vai se acumulando, causando um processo de assoreamento dos rios. Só que esse processo no Pantanal já está tão intenso, tá, que muitos rios pantaneiros já estão alterando o seu curso d'água. Eles estão ficando raso e largo, entendeu? Porque o seu leito foi entupido de terra. Entendeu? Por conta disso, Entendi. toda a dinâmica de cheia e vazão dos rios, onde alagava, onde não alagava, está sendo alterado. Então, uma ação antrópica alterando a dinâmica natural da região. Tudo bem? Tudo certo. Obrigado, Então, professor. aí pode perguntar assim para você: como enfrentar esse problema? E aí, como que você sairia dessa? Numa resposta. Preservando as áreas que estão sob esse risco, né? Então, na verdade, olha só, o enfrentamento desse problema vai demandar um conjunto de ações. Primeiro, replanejamento da agricultura nessa região. Que não adianta eu desassorear aqui se eu não arrumar aqui. Estão entendendo? Então, o que eu teria que restabelecer aqui? Plantio com curvas de nível, reflorestamento às margens dos rios, reflorestamento nas áreas de topografia mais inclinada. Entendeu? Não podemos nunca colocar, e aí fica a dica do Coxa, para vestibular, tipo, interrompe a agropecuária. Meu, isso é uma coisa lunática, esquece. Tá? Nenhum vestibular vai aceitar uma resposta desta. Então, o que você tem que trabalhar? Nessa ótica de que as atividades econômicas, as atividades agrícolas, elas devem ser desenvolvidas de forma que os processos erosivos sejam o quê? Interrompidos ou minimizados ao máximo possível. Entendeu? E aí entra rotação de cultura, plantio direto, reflorestamento de margens de rios. Entendeu? Na verdade, você vai mais estanquear o problema do que querer reverter tudo o que aconteceu aqui embaixo já. Eu abaixo. Entendeu? Bora lá, então. E aí, nós estamos aqui, né, falando aqui a despeito da geopolítica da construção de Brasília. Ei, aqui eu falo que é onde o problema ficou sério, gente. Primeiro, o Brasil, na transição dos anos 50 aos anos 70, comecinho da década de 80, viveu um período chamado, olha o termo que eu vou usar, pessoal,
desenvolvimentista, certo? Quais foram as tônicas do movimento, ou desse período chamado desenvolvimentismo? São vários. Mas, em linhas gerais, a ideia era fazer com que o Brasil deixasse de ser uma sociedade agrícola, arcaica, atrasada, periférica, e se tornasse uma sociedade moderna, uma sociedade industrial, certo? Para que esse projeto fosse consolidado, inúmeras grandes obras públicas foram feitas, como, por um exemplo, a construção de rodovias, a construção de hidroelétricas, ferrovias, consolidação da indústria de base, certo? E, no caso do presidente Juscelino Kubitschek, ainda tivemos o estímulo à entrada da indústria multinacional, certo? No caso, sendo simbolizada pela indústria automobilística, já que ela representava a indústria moderna ao qual o Brasil sempre quis, ok? Ao qual o Brasil estava ansiando dentro dessas políticas, né? Que começaram ali com o segundo governo Vargas, depois se consolidou com o JK e se estendeu até o governo militar, principalmente ali na década de 70, tá? No comecinho dos anos 80, isso já mudou bastante. Até por conta de Brasília. Olha só, pessoal, Brasília era o grande marco, né, de uma política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, em que ele chamou de 50 anos em 5, né? Ou seja, em 5 anos vamos fazer uma grande transformação estrutural que nem em 50 anos seriam feitos ou foram feitos no Brasil. E a grande proposta foi exatamente o quê? A construção mesmo, da nova capital federal. No caso, até então era no Rio de Janeiro e foi projetada bem no centro, né, bem na porção central do Brasil, bem no meio do Brasil, tá? E a construção de Brasília foi uma obra, digamos assim, que estimulou muito a economia. Essas políticas desenvolvimentistas estimularam muito a economia, é verdade isso, mas, ao mesmo tempo, também causou o quê? Um enorme endividamento público, certo? E esse endividamento, arrastado ao longo dos anos 60, 70, estourou na década de 80 com uma inflação galopante, certo? Tanto é que a década de 80 é chamada de a década perdida, né? E muito provavelmente, daqui a alguns anos, nós podemos dizer que é a segunda década do século XXI, certo? E talvez, Deus faça que eu esteja errado, mas talvez até a terceira venham ser décadas perdidas, né? Por conta de sucessivas crises econômicas, colapsos políticos, enfim, tudo aquilo que nós repetidamente atravessamos aqui no país. Mas retomando a questão de Brasília, né? Por que Brasília foi feita onde foi feita? Na verdade, são várias as possibilidades, são várias as argumentações, né? Uma das ideias, um dos argumentos, era que a população, a economia, concentrada no eixo São Paulo-Rio, e a capital estando no Rio, a pressão política, a pressão da mídia, a pressão econômica em cima dos governantes era muito grande. Colocando distante deste eixo central, a pressão diminuiria. Um outro argumento era que, ao deslocar a capital federal para o Brasil central, automaticamente o governo estava o quê? Puxando uma corda, esticando um elástico para que a população passasse a ocupar uma área não ocupada, né?
Tanto é que depois, durante o governo militar, quando políticas de ocupação agrícola do norte e do centro-oeste ocorreram, o lema era: a terra sem homens para os homens sem terra. Certo? Isso principalmente lá na região norte. E no caso do centro-oeste, o lema era integrar para não entregar. Né? Ou seja, vamos ocupar essa região antes que ela seja ocupada por outras pessoas de outros países. Certo? Pois bem, nesse contexto, para a construção de Brasília, tivemos um enorme fluxo migratório interno, tá? De quase todas as regiões do Brasil, mas principalmente de sertanejos, certo? Sertanejos nordestinos que foram para trabalhar como peões na construção de Brasília, tá? Os cargos de maior nível de qualificação escolar vindos do Sudeste, tá? E os braçais mesmo vindo do Nordeste. E aí fica a observação, pessoal, é que esses trabalhadores nordestinos eram pejorativamente chamados de candangos, tá? Então, era a forma como eles eram tratados. Ah, o candango ali, ou seja, aquele, entre aspas, ser de menor prestígio, assim que eles eram tratados. Já que a maioria deles eram peões analfabetos ou semi-analfabetos que vinham, né, em busca aí do trabalho, em busca de uma nova renda, de um novo sonho. Só que no projeto original do JK, do Lúcio Costa, do Niemeyer, né, qual que era a ideia? Assim que as obras fossem terminadas, que essas pessoas voltassem aos seus locais de origem. Mas isso não aconteceu, né? As obras terminaram e essas pessoas permaneceram. Mas não em Brasília, porque Brasília não era para elas. Mas permaneceram em povoados ao redor de Brasília, que conforme o tempo foi passando, foram se transformando em núcleos urbanos e depois em municípios, como são hoje, certo? Cidades estas que são chamadas de cidades satélites, né? Ceilândia, Planaltina, Gama e tantas outras, tá? E estas cidades satélites cresceram de uma forma muito acelerada, cresceram de uma forma muito desordenada e hoje são áreas muito problemáticas no que diz respeito ao desemprego, aos indicadores sociais, à violência, saneamento básico e assim por diante, certo? E cidades satélites porque elas orbitam, né, a sua dinâmica existencial ao redor de Brasília, né? Porque Brasília, não sei quem já conhece lá ou não, tá? É uma cidade muito cara. É uma cidade que exige carro, é uma cidade que o transporte público não é dos mais eficientes. Então, as populações de menor renda, elas acabam sendo obrigadas a morar nessas localidades. Tranquilo? Lembrando que Brasília, né, ela entra aí numa das 7 maravilhas, né, do mundo moderno, tá? Uma cidade aí que é referência global. Depois eu vou passar no grupo do WhatsApp de vocês um documentário sobre a construção de Brasília. Muito bacana, por sinal. E todas as lendas, as histórias. Vocês terem uma ideia, gente? Chegaram a levar cimento de avião para Brasília. Enchiam aviões em São Paulo, no Rio, com cimento para garantir a continuidade da obra. E tudo isso foi dinheiro indo embora. Empréstimos internacionais e dinheiro indo embora. O nosso endividamento estourou, como eu comentei com vocês. Bom, aí nós temos aqui a questão da ocupação agrícola, tá? O que eu quero destacar aqui, pessoal? Que a ocupação agrícola, tá, na região centro-oeste, ela foi fortemente influenciada, motivada durante as décadas de final dos anos 60, mas principalmente 70 e 80, tá? Quando nós tivemos aí o primeiro grande boom da ocupação agrícola no Centro-Oeste. Quais foram os personagens envolvidos? Então, nós temos 3.
governo, criando condições de estímulo, financiamento, autorização de desmatamento, enfim, foi uma mãe. Sulistas, quem são os sulistas? Gaúcho, catarinense, paranaense e alguns paulistas. Principalmente o paulista aqui da margem oeste de São Paulo, certo? Esses sulistas, na sua maioria, detentores de pequena propriedade rural aqui no sul, que foram para o centro-oeste por estímulo governamental e se tornaram detentores de gigantescas áreas, tá? Quando você pega, por um exemplo, uma propriedade rural aqui em São Paulo, 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares, você fala, cara, é enorme, né? Uma propriedade de 300 hectares, lá no centro-oeste é uma chácara de lazer, tá? Porque o padrão de ocupação agrícola ali foi pautado na agricultura capitalista, com trabalho assalariado, alto nível de mecanização e no latifúndio. Diferente da região sul, que era uma agricultura camponesa, familiar, né? Pautada aí numa produção comercial, é óbvio, mas com pouco emprego de trabalho assalariado, tá? A imagem por si aqui, ela já explica. Vale lembrar, pessoal, que a ocupação agrícola do Centro-Oeste só se tornou possível, e aí é um detalhe interessante, por meio dos avanços das pesquisas desenvolvidas, principalmente pela Embrapa, porque o solo do Centro-Oeste é um solo pobre em nutrientes e é um solo muito ácido, certo? Então, essas características exigiu que tecnologias viessem a ser desenvolvidas, certo? Tanto para a correção do solo, como também de sementes que fossem adaptadas. E esse processo deu tão certo, que hoje a região centro-oeste do Brasil, ela é, com toda certeza, a mais importante área do agronegócio moderno do Brasil. É óbvio que isso não foi um mar de rosas, né? Tivemos avanços tecnológicos, econômicos, não tenho dúvidas. Mas também tivemos, né, mais uma vez, um fluxo migratório de cidadãos da periferia, que muitos foram para trabalhar como peões, né, como braçais, e muitos não conseguiram, o que acabou engrossando ainda mais a periferia das grandes cidades, né? Tivemos ali um extermínio de 50% do cerrado, como eu comentei com vocês, e uma concentração fundiária muito grande também. Tá? Então, assim, Tiago, Coxa, isso é certo ou errado? Aí é uma questão de construção de cada um. O meu papel cabe apresentar todos os desdobramentos e as consequências disso. Tá? Bom, e aí, a nossa última parte, né? Quando nós falamos aí da industrialização do Centro-Oeste. Bom, a indústria, como vocês bem sabem, historicamente, esteve concentrada na faixa leste do Brasil, mais precisamente ali no eixo São Paulo-Rio, né? São Paulo primeiro, depois Rio, aí estendendo para BH, formando a triangulação da área core, área central do Brasil, mas que a partir dos anos 80, né? E principalmente a partir dos anos 90, em um movimento político chamado guerra fiscal, né, a indústria começou a se expandir para outras áreas do sul, do nordeste, certo? Do norte, nós já tínhamos lá na década de 50 a Zona Franca de Manaus, então isso já era um processo que já estava se consolidando, mas no centro-oeste ele entrou muito intenso. E o que foi essa guerra fiscal? Na verdade, foi uma disputa entre estados para cobrar menos impostos. Então, concedia, entre aspas, benefícios fiscais. Menor tributação para atrair indústrias. E aí, aproveitando, olha aqui, crianças, essa grande produção agrícola, uma quantidade muito grande de indústrias ligadas ao agronegócio, ou seja, ao processamento da cadeia produtiva da terra, indústrias começaram a surgir, principalmente indústrias
alimentícias, com destaque a fábrica de ração, moagem de grãos para produção de óleo e também a frigoríficos, certo? A indústria, por um exemplo, dentro da indústria alimentícia, olhem na casa de vocês, depois da aula, não agora, hein? Vai lá no armário, olhem as latas de ervilha, milho, tudo isso enlatado. A maioria vem da onde? Do Centro-Oeste. Entendeu? Porque se a matéria-prima está lá, automaticamente já se industrializa lá. Tá? Outra indústria que foi para o Centro-Oeste também foi a indústria química farmacêutica, certo? Passou a se instalar no Centro-Oeste, em várias cidades, né? Vale lembrar que, no caso aqui, ó, só quero mostrar aqui para vocês, esse mapinha, tá? As áreas aqui ao entorno de Campo Grande, ao entorno de Dourados, aqui nessa região de Três Lagoas, certo? Goiânia, tá? Essa parte sul de Goiás aqui, ó, Goiânia, Anápolis, Catalão, certo? E o eixo, principalmente aqui, ó, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, aí já está mais aqui ao norte, né? Sinop, Sorriso, mais aqui ao norte, Campo Verde, enfim. Essas áreas, essas cidades, né, se tornaram aí núcleos, né, importantes que abrigavam atividades do industriais que migraram para o Centro-Oeste. E um detalhezinho aqui, crianças, que eu acabei me esquecendo, é que, conforme a fronteira agrícola ia avançando e se consolidando, tá, cidades foram surgindo, certo? Então, boa parte das cidades do Centro-Oeste, tá, são cidades muito recentes, de 50, 60 anos. E muitas delas são apelidadas como cidades da soja, cidades do algodão, né? Justamente por conta de sua origem estar motivada, estar alimentada por este avanço da agropecuária. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Tudo certo, professor.